O preço faz diferença para eu faturar 5.000 em casa com a minha loja infantil? E por que que eu escolhi esse tema? Que esse é um tema que vocês pedem muito para mim nas caixinhas de perguntas. Flaviane, fala sobre precificação, fala sobre como colocar preço. Então eu decidi, né? E eu coloquei também uma caixinha de perguntas para vocês, perguntando o que que vocês gostariam que eu trouxesse como tema aqui nas minhas lives. E essa foi um dos grandes pedidos, esse foi um tema mais escolhido, que foi precificação. Então hoje eu resolvi falar um pouquinho com vocês sobre precificação. Então eu vou falar agora para vocês se faz diferença ou não saber precificar, né? Para aí na sua loja infantil em casa, para você faturar seus 5.000. Então se você quer saber tudo sobre precificação, fique conosco até o final dessa live, que eu vou falar com vocês sobre isso. Olha, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês hoje sobre essa questão da precificação é muito importante vocês saberem, né, como definir o preço de vocês. Porque da mesma forma que há a possibilidade de vocês perderem clientes por estar trabalhando com preço que não é acessível para o público que você quer atender, também você pode sofrer prejuízos na venda de produtos com preço abaixo do custo que você trabalha aí na sua empresa. Então você pode sofrer pelos dois lados. E também tem os lados positivos de você saber precificar aí seus produtos. O primeiro ponto que eu trouxe aqui como benefício de você saber precificar os seus produtos, a satisfação do consumidor, que vai encontrar o preço que é acessível para o bolso dele, e aí você vai ter a chance, né, de fidelizar esse cliente. A outra vantagem que eu trouxe também para nós conversarmos hoje de você saber precificar o seu produto é acertar o seu público-alvo. Porque o preço está muito ligado a você saber se comunicar, né, com o seu público. Se você trabalha com um produto premium, você precisa saber precificar para falar de acordo com o seu público-alvo, de uma forma que seu público-alvo olhe para os seus produtos e ele fala, nossa, esse produto é para mim, é o que eu procurava. Então é muito importante você saber precificar da forma correta, até mesmo para você acertar no seu público-alvo. Outro ponto importante na hora de você saber precificar, você ter mais força com relação à concorrência. Uma boa política de preço permite com que você possa delimitar até onde você pode chegar para fazer essa concorrência, para você competir aí no mercado. Você sabe até onde que você pode dar de desconto, até onde que você pode precificar, para que você não tenha prejuízos aí na sua empresa e para que você possa ser competitiva aí no mercado, mas sem ter prejuízos. Outro ponto importante também da precificação é saber fazer ofertas e descontos, para que você não dê um desconto aí que não seja interessante para você, que você não tenha lucros ou que você venha a não ter lucro, né, prejudicar a sua empresa. Então, para você saber até onde você pode chegar, delimitar o seu limite, saber até onde você pode ir na questão de ofertas, na estratégia de precificação, porque dentro dessa questão da precificação, por exemplo, existem muitas, eu vou dar um exemplo aqui fora do nosso segmento, só para vocês entenderem essa questão. Temos aí, às vezes, naquelas ofertas, várias empresas de varejo, principalmente de eletrodoméstica, às vezes colocam um produto com preço bem abaixo. Vamos supor, pega a panela de pressão e coloca lá com a margem bem baixa ou quase zerada ou quase nem tem lucro naquele produto, mas aquele produto é apenas uma isca para venda de outros produtos. Então o cliente vem com a intenção de comprar, por exemplo, aquela panela de pressão que tá com preço muito bom, mas na verdade ele acaba comprando outros produtos também, né, se interessando, e isso aumenta as vendas da empresa. Então, às vezes, você pode fazer isso também. Não quer dizer, isso é uma coisa que eu vou falar aqui na live com vocês, que vocês não têm que precificar todos os produtos da mesma forma. Você pode precificar de formas diferentes os produtos, inclusive usando uma dessas estratégias que eu estou falando com vocês. Então, você pode mesclar essa forma aí de precificar os seus produtos aí na sua loja.
Então, isso vai fazer com que você saiba, né? Você entendendo sobre precificação, você saber qual que é o seu limite. E outra questão que é muito, muito importante é que você sabendo precificar, você vai saber também ter resultados. Você vai ter, consequentemente, resultados melhores. Que é uma coisa que eu recebo muito, muito aqui também nas minhas caixinhas de perguntas, conversando com as mães. Flaviane, eu tenho a minha loja infantil em casa, mas eu não estou tendo resultados, ou não estou tendo a minha retirada. Então, o que isso significa? Significa que tem alguma coisa de errado. Ou você não está sabendo precificar da forma correta, ou você está com um custo fixo muito alto, alguma coisa, ou o estoque pode estar muito alto. Existem vários fatores. E um deles pode ser na hora de precificar o seu produto. Então, é muito importante. Então, falando aqui com vocês, já nesse inicinho, nessa introdução, sobre a importância de você saber precificar, é saber, não, pelo lado negativo, você não perder clientes por praticar preços acima da sua concorrência e também não sofrer com prejuízos praticando preços abaixo dos custos da sua empresa, porque a sua empresa é capaz para você se manter, né? Então, esses são os principais pontos. E os pontos positivos, você ter a satisfação aí do consumidor de encontrar o preço que cabe no bolso daquele cliente, você saber acertar seu público-alvo, né? Se comunicar com o seu preço, mostrando para que você veio naquele mercado, qual que é o seu intuito, qual que é o público que você quer se comunicar. Por quê? Quando a gente vai precificar, quando a gente vai escolher o nosso público, quando a gente vai se comunicar, nós não falamos com todos os públicos. Nós segmentamos e escolhemos com quem nós queremos falar. Quem fala com todo mundo não fala com ninguém. É uma coisa que eu sempre também bato muito nessa tecla aqui nos meus conteúdos. Segmentar é muito importante. Quanto mais você segmenta, melhor para você, mais você vai se destacar no mercado. Então, você não fala com todos os públicos, você segmenta e você define qual que é o público que você quer falar e você fala com aquele público. Por exemplo, aqui o meu caso, para exemplificar para vocês o que eu estou querendo dizer. Eu quero falar com mães e com mães que que gostam do segmento de roupa infantil e que querem ter uma loja infantil em casa. Eu poderia falar com pessoas que querem falar sobre loja infantil física, loja online, mas eu escolhi falar com quem quer uma loja infantil em casa. Então eu segmentei o meu público. E é isso que é o meu diferencial. Eu falo especificamente com loja infantil em casa, então eu me destaco por trabalhar especificamente. E essa também é a minha expertise. Então você se diferencia. A mesma coisa com vocês com a sua loja infantil em casa. Você precisa segmentar e escolher o seu público. E na hora de precificar, você também comunique isso pro seu público. Olha, o público que eu quero atrair é esse público. É um público da classe C, D? É um público da classe A, B? É um público com maior valor aquisitivo? É um público de menor valor aquisitivo? Então, você se comunica até na hora de precificar, você deixa claro qual que é o público que você quer atingir. A questão também da política de preço para você conseguir delimitar até onde você pode ir para você competir também no mercado, né? Saber ter essa competição aí saudável no mercado de trabalho, mas de uma forma que seja saudável para sua loja infantil. E também a questão das ofertas, dos descontos também, para que você não dê descontos que não sejam interessantes, que você não utilize de estratégias que não vá trazer lucros para sua empresa, e sim que você utilize de descontos e estratégias que sejam viáveis para sua empresa. E a consequência de tudo isso é os melhores resultados para sua empresa, porque quem sabe precificar é um dos pontos, né? É saber precificar para que você consiga ter resultados positivos aí na sua empresa. Não só esse, mas é um dos pilares para você ter bons resultados aí na sua empresa, tá bom? E agora, outra pergunta super, super comum que vem quase todos os dias também nas minhas caixinhas de perguntas, nas minhas conversas com as mães, que é: Flaviane, é só jogar 100%, é só jogar 120% nas peças e aí eu vou ter lucro? Não. Por favor, não façam isso. Se você já tem sua loja infantil em casa e faz isso
você não está precificando da forma correta. E se você ainda não tem e pensa em montar sua loja infantil em casa e precificar dessa forma, não é essa forma. Não significa que você vai pegar o produto por 50 e vai vender por 100 que você vai ter lucro. Não é assim que funciona uma precificação. Então, às vezes eu vejo muitas pessoas se iludindo, falando assim, será mesmo essa menina, né? Essa mulher fica aí falando que precisa de conhecimento para poder ter minha loja infantil em casa. Será que realmente eu preciso de conhecimento? Não, eu vou ali, compro o meu produto, compro por 50, vendo por 100 e aí vai dar tudo certo e eu vou ter sucesso com a minha loja infantil. Não é assim que funciona. Por favor, não, se você já faz, não faça mais. E se você pretende fazer dessa forma, não faça, porque isso não vai levar a sua loja a ter sucesso. Por isso que eu bato também muito na tecla aqui com vocês de buscar conhecimento, porque isso que eu estou falando para vocês hoje da precificação é só um dos pilares que vai fazer você ter sucesso com a sua loja infantil em casa. Quando eu vejo as pessoas preocupadas com fornecedores é apenas um dos pilares que vai fazer você faturar seus 5 mil em casa com a sua loja infantil. Não é o todo. Muitas pessoas acreditam que é só o produto, que é só jogar 100%, que isso tudo vai dar certo. Não é assim que funciona. São várias estratégias e eu recebo também muitas mensagens de mães falando: Flaviane, não estou tendo o resultado que eu gostaria, não estou vendendo. Por quê? Porque é a soma de vários fatores, de várias estratégias, na hora também de estruturar a sua empresa, que vai fazer com que você tenha sucesso com a sua loja infantil, ok? Então, jogar só 100% ou jogar 120%, pegar o produto por 50 e vender por 100, não é significado que você vai ter lucro. Flaviane, se outra coisa também que eu recebo muito aqui na minha caixinha de perguntas é pessoas olhando também os seus concorrentes. Se aquela pessoa vende a peça por 100, eu vou comprar e ela está tendo sucesso com a empresa dela, com a loja dela. Eu também vou montar minha loja infantil em casa, vou comprar os mesmos produtos que ela, porque ela está tendo sucesso com esses produtos. Vou vender pelo mesmo preço que ela vende e eu também vou ter sucesso. Não é assim que funciona. Você não pode praticar o mesmo preço que o seu concorrente pratica se você não sabe quais são os custos e as despesas que aquela empresa tem. Você vai precificar o seu produto de acordo com as suas despesas fixas e variáveis. Então, isso vai variar de empresa para empresa. A empresa loja física tem uma despesa, tem uma despesa fixa, uma despesa variável, a loja em casa tem outra. Mas isso vai variar, mesmo que seja uma loja infantil em casa igual à sua, você não sabe qual que são as despesas dela, então você não pode praticar o mesmo preço que a outra empresa. Então, assim, você até pode, desde que esteja de acordo com as suas despesas, a realidade da sua empresa, ok? Nada de copiar o preço do outro e achar que só isso também vai ser o suficiente para você ter sucesso com a sua loja infantil em casa. Ok? Então, 2 pontos principais que eu já falo com vocês aqui de cara da questão da precificação. Antes de a gente entrar nesse ponto da precificação, vocês precisam conhecer alguns conceitos. Não tem como eu falar para vocês sobre precificação, para vocês faturarem os 5 mil em casa com a loja infantil de vocês, sem antes falar sobre alguns termos aqui com vocês. Primeiro termo que vocês precisam entender: o que são custos, Flaviane? Custo é todos os gastos que você tem para produção ou para aquisição de produtos. Então, isso são custos, que é diferente de despesa. Então, custos e despesas são coisas diferentes. No nosso caso, eu falo de aquisição e produção porque tem algumas pessoas que vendem roupa infantil em casa e que ela mesma produz. Então, tudo relacionado à produção vai ser custo. E para quem não produz, compra o produto ou vai comprar o produto pronto, a aquisição vai ser o custo. Tudo que você usar para adquirir os produtos vai ser custo. O que são despesas agora? Eu falei para vocês sobre os custos, agora eu vou falar o que são despesas. São todas as despesas que englobam os gastos relativos à administração da empresa. Como, por exemplo, vou trazer aqui uns exemplos para vocês de despesas que nós temos na nossa loja infantil em casa. Telefone,
a sua retirada do seu salário, né? Que você vai fazer sua retirada, material de escritório, se você tem ali aquela mensalidade do seu sistema, se você tiver optar por essa opção, é um custo fixo, é site. Flaviane, como que eu vou entender o que são despesas fixas e variáveis? Porque aí dentro das despesas nós temos as despesas fixas e nós temos as despesas variáveis. Então aqui eu falei com vocês da despesa fixa. Como que eu vou saber qual que é a diferença entre despesa fixa e despesa variável? Despesas fixas são aquelas que não alteram se você vender mais ou se você vender menos. Então, se você vender 100 mil reais, a sua despesa que você tem, por exemplo, ali no seu celular, é 15 reais por mês que você coloca de recarga. Se você vender 1.000, vai ser os 15 reais. Se você vender 50 reais, vai ser os 15 reais que você põe ali de recarga. Não vai alterar. Então, nada que altera se você vender mais ou se você vender menos são despesas fixas, como telefone, a sua retirada, material de escritório, taxa de manutenção de sistema, taxa de manutenção de site, aluguel da maquininha de cartão de crédito ou a parcela que você paga para adquirir se você comprou essa maquininha, o MEI, a sua parcela do MEI que você paga ali todo mês para ter o seu CNPJ. Então, tudo isso são despesas fixas. Você vendeu mais, você vendeu menos, a sua despesa é a mesma. Então, isso são despesas fixas. E depois você tem as despesas variáveis. Flaviane, como que eu vou saber o que são despesas variáveis? Despesas variáveis são aquelas que variam se você vender mais ou se você vender menos. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, se você vender 100 mil, você vai ter uma taxa de cartão para repassar para a operadora de cartão. Se você vender 50 reais, vai ser uma taxa bem menor do que se você vender 100 mil reais. Então, essa vai variar. Se você, a taxa taxa da operadora de cartão, no crédito, ou no crédito à vista, ou no débito, vai variar. Se você vender mais ou se você vender menos. Então, essa é uma despesa variável. Por exemplo, se você faz entrega, seja na sua cidade ou seja para outras cidades. Se você tem entrega grátis, por exemplo, você tem uma despesa com entrega. Essa despesa que você tem com essa entrega vai variar. Se você vender 100 mil, você vai ter mais entrega. Se você vender 50 reais, você vai ter menos entregas. Então, vai variar se você vender mais ou se você vender menos. Então, essa também é uma despesa variável. Então, aqui só nesse início, eu expliquei para vocês o que é a diferença entre custos e despesas. Custos são o que você gasta com a aquisição ou produção de produtos e as despesas são o que você tem de gastos para a administração da empresa. Dentro das despesas, nós temos as despesas variáveis e as despesas fixas. As despesas fixas sendo aquilo que não altera se você vender mais ou menos e as despesas variáveis vai alternar se você vender mais ou se você vender menos. Flaviane, e o que isso tem a ver com a precificação? Logo vocês já vão entender o que isso tem a ver e aonde que entra, por que vocês precisam saber e entender sobre esses termos na hora de precificar, tá bom? É importante vocês entenderem isso primeiro para depois a gente entrar no assunto da precificação. Depois você tem o markup. Flaviane, o que é markup? Markup é um índice usado para definir o preço de venda e ele é aplicado em cima do custo do produto. Então, isso é o markup. Então, é o que você vai jogar, o índice que você vai jogar em cima do custo, do preço de custo do produto. E depois, o que é margem de lucro? Que é uma coisa que vocês devem ouvir falar, qual que é a sua margem de lucro? Qual que é essa margem de lucro? É o valor restante do produto após a sua venda. Ou seja, você vendeu menos as despesas da distribuição. Então, essa é a margem de lucro. Então, voltando aqui, markup é a taxa, o índice que você vai jogar em cima do preço de custo do produto. A margem de lucro é o valor restante depois que você tira todas as despesas de distribuição. E a margem de lucro é diferente de lucro. Não é a mesma coisa. Se você pensa aí que é a mesma coisa, é diferente.
Lucro é o valor total que você ganha com a venda de um determinado produto, ou seja, é o valor que sobra da venda a cada item depois que você desconta todas as despesas. Aí sim é o lucro, tá bom? Então existe diferença. Tem alguém aí que já tinha precificado os produtos? Conta pra mim aqui embaixo com 100%, ou estava pensando em montar sua loja infantil e ir lá e jogar 100% porque achava que era só jogar isso que já ia ter lucro. Tem alguém que pensava isso? Coloca aqui embaixo aqui pra mim. Outra coisa, tinha alguém também que pensava em comprar os produtos e colocar o mesmo preço que o seu concorrente e achava que com isso ia dar tudo certo. Não imaginava que tinha diferença na hora de precificar, ou já faz isso atualmente, já tem uma loja infantil em casa e precifica dessa forma? Coloca aqui embaixo também nos comentários para mim se tem alguém que faz dessa forma. Outra coisa, alguém de vocês aí já sabia o que era a diferença de custos e despesas? Já sabia qual que era a diferença entre despesas fixas e variáveis? Que existia essa diferença? Que era markup ou margem de lucro e lucro, que eram coisas diferentes, e que isso era importante você entender antes de precificar seus produtos? Alguém já sabia, já entendia, ou não tinha nem noção do que eram essas palavras e precificava sem conhecer? Depois vocês me contam. E aí, resumindo, fazendo um resumo aqui para vocês, então o markup é um índice usado para definir o preço de venda de um produto, cuja aplicação é em cima do custo. E a margem de lucro é quanto representa percentualmente o lucro em relação ao preço de venda. Só para resumir aqui para vocês entenderem melhor. Então, e aí, agora já entrando mais na estratégia de precificação, eu preciso precificar, Flaviane, todas as peças de forma igual? Não necessariamente. Existem estratégias na hora de precificar. Você não precisa precificar tudo de forma igual. É como eu falei para vocês, da estratégia aí das empresas, que é um exemplo, né? Das empresas de eletrodomésticos. Às vezes você vê lá um produto com preço muito, muito acessível, mas na verdade eles usam aquele produto como isca para atrair para os demais, para aumentar as vendas dos demais itens. Então, às vezes, eles nem estão tendo lucro naquele produto específico, ou tá com a margem bem baixa, mas eles usam daquela estratégia para atrair clientes e acabar atraindo vendas para outros produtos também. Aquele é só uma isca. Então, essa é uma das estratégias. Então, tem a estratégia também que você pode querer ganhar em volume. A minha intenção é ganhar no volume de vendas de roupas. Então, você pode abrir mão de uma margem de lucro mais alta. Você pode trabalhar com uma margem menor, porque você quer trabalhar no volume, ganhar no volume de venda. Então, você pode oferecer preços mais justos, por exemplo. Essa é uma outra estratégia de venda. Então, existem várias estratégias de vendas que vocês podem utilizar aí na loja de vocês. Vocês não precisam precificar tudo de forma igual. Você pode utilizar essa estratégia que eu dei aqui de exemplo, por exemplo, dos eletrodomésticos, colocar uma margem menor e um produto, por exemplo, como isca para atrair para venda de outros produtos. Nesse produto eu jogo uma margem menor e atrai a cliente, e nos outros eu trabalho uma margem maior e aí eu ganho uma compensa a outra. Ou você, não, eu quero ganhar no volume. Então você trabalha com a margem menor e trabalha no volume para vender grande quantidade de produtos e trabalha uma margem menor e ganha na quantidade de peças, no volume de peças vendidas. Então existem várias estratégias aí dentro do preço na hora de precificar. E o que é o preço de venda? É o preço correspondente ao valor final que você vai cobrar, né, dos seus clientes na hora de oferecer os seus produtos. O preço de venda nada mais é do que isso. E a grande diferença disso, que é o que eu falei aqui para vocês, que não é copiar o preço do concorrente, não é jogar 100%, 120% que você vai ter lucro. Por quê? Na verdade, o que a gente leva em consideração na hora de precificar, você
você tem que levar em consideração seus custos fixos, seus custos variáveis e depois jogar a margem que você quer jogar em cima para depois você fazer a precificação. O que eu quero dizer com isso, Flaviane? Fala de forma mais clara para eu poder entender. É que antes de você precificar, para você fazer sua precificação, você precisa levar em consideração os seus custos fixos e variáveis. Por quê? Porque se você vai lá e joga 100% no seu produto, você não sabe se está cobrindo pelo menos as suas despesas da sua empresa. E aí, se você não consegue cumprir, joga lá 100% e você não consegue cobrir as despesas da sua empresa, você não vai ter lucro. A hora que chegar lá no final do mês, o que vai acontecer? Você vai somar tudo que você vendeu, vai somar tudo que você deve, vai pagar as suas despesas, ou nem vai conseguir pagar, ou se conseguir pagar, vai conseguir pagar em cima, né? Talvez nem consiga cobrir. E aí você vai ficar frustrada, muitas mensagens que eu recebo aqui, Flaviane, não estou conseguindo ter retirada do meu salário, não estou conseguindo ter lucro. Alguma coisa tem de errado. Ou o seu estoque está alimentando esse lucro que você está tendo, ou você não está sabendo precificar. Existem vários fatores e um deles é a precificação. Então, vai chegar no final do mês, o que vai acontecer? Ou você não vai conseguir pagar as suas despesas, ou vai ficar ali no limite, não vai conseguir ter lucro. Ou às vezes vai ter lucro, pode até ter lucro, mas não é o lucro esperado que você gostaria, né? E aí você vai se sentir frustrado. E por que isso acontece? Porque a maioria das pessoas não, na hora de precificar, não leva em consideração as suas despesas fixas e variáveis. Então, assim, dentro do custo do seu produto tem que estar incluso todas as despesas da empresa, para que você tenha uma vida, né, financeira saudável, para que você tenha resultados. Porque todo mundo empreende para ter resultados. Ninguém empreende para ficar devendo, ninguém empreende para não ter sua retirada. Todo mundo quer ter resultado, né? Vocês estão aqui para faturar seus 5 mil em casa, com a loja infantil de vocês, ter a retirada, ter o salário de vocês, ter dinheiro para reinvestir no negócio, aumentar suas vendas. É isso que todo mundo quer, senão ninguém estava empreendendo, todo mundo quer resultado. Então, o grande erro da maioria das pessoas é não levar em consideração as despesas da empresa na hora de precificar, e por isso que não tem resultado. E vale ressaltar também que uma empresa, para se manter próspera no varejo, o lucro desejado precisa ficar pelo menos entre 5% a 10%. Então, assim, menos que isso já não é mais interessante. É o que eu estou falando para você, é disso para mais. Então, se sua empresa, você não está conseguindo ter esse resultado, tem alguma coisa de errado. Outra questão muito importante para você precificar. Como que você vai saber as suas despesas fixas? Você tem que levar em consideração suas despesas fixas e suas despesas variáveis na hora de precificar. Mas se você não tem controle do quanto você gasta, como que você vai precificar seu produto? Como que você vai saber quais são suas despesas fixas e variáveis se você não tem controle? Me conta aqui embaixo, para quem já tem loja infantil em casa ou quem pretende ter, já está começando aí sua loja infantil em casa. Você está anotando todas as suas despesas? Tudo que você gasta com a sua empresa? E quando eu falo de gastar, gente, gastar é anotar desde um lápis, desde as despesas que você gasta com um lápis na sua empresa até o custo com o produto. É tudo. É tudo. Saiu da empresa, investiu, você tem que ter retorno. Ninguém investe para não ter retorno na empresa. Você vai lá fazer o seu investimento, você quer esse dinheiro de volta e ainda mais o lucro. Você não está investindo para não ter seu dinheiro de volta. Então, investiu no lápis, você tem que ter retorno desse lápis. E é tudo, é nos mínimos detalhes. Até porque se você também não anotar todas as despesas que você tem na sua empresa, na hora de precificar também você não vai precificar de forma correta. E aí, a hora que chegar lá no resultado, no final do mês, o resultado não vai ser legal. Por quê? Porque você não incluiu todas as despesas que você tinha que incluir. Né? O preço, você vai achar que está precificando certo, mas não está. Porque você não está colocando todas as suas despesas. Dá para fazer isso manualmente? Dá para fazer isso manualmente. Mas se você tem um sistema, fica muito mais fácil, você ganha tempo. E eu falo isso porque nós somos mães, nosso tempo é corrido, né? A gente precisa de economia de tempo e um dos grandes
uma das grandes ferramentas que a gente pode ter de economia de tempo para nós mães empreendedoras é o sistema. Ele vai te ajudar muito. E não tem essa desculpa de que esse sistema é difícil de mexer, porque hoje os sistemas são super fáceis de mexer. Eles têm tutoriais, eles têm manuais, então não tem essa desculpa. Não tem a desculpa de que esse sistema é coisa para empresa grande, porque hoje tem sistemas até gratuitos para você utilizar. Então não tem essa desculpa de que não vou usar sistema. Então isso daí não é problema. E não quero utilizar sistema de forma alguma, então faça manualmente. Mas se você não tiver esses dados anotados e corretos, porque senão na hora de precificar, não adianta você anotar algumas despesas e outras não também, porque também não vai precificar da forma correta. Então, o mínimo que você precisa ter é esse controle, seja ele manual, seja ele em sistema, seja como for, eles corretos, todos anotados para você conseguir fazer sua precificação dos seus produtos, tá bom? Então, é outra dica, super dica que eu trago aqui para vocês, senão vocês não vão conseguir precificar o produto de vocês. Então, precisa anotar lá todas as despesas, né, que você tem fixas e variáveis para você conseguir precificar, ok? Outra pergunta que eu recebo muito aqui também. Flaviane, qual que é a margem ideal que eu devo jogar no meu produto? Não existe uma margem ideal. Não existe, joga lá 100%, que é o ideal, é o que eu acabei de falar com vocês. Isso vai variar muito, tem 2 critérios, vai variar das suas despesas fixas e variáveis, que cada empresa vai ter a sua, então é pessoal da sua empresa, não tem como, né? Vai ter que analisar. Segundo, a gente tem que analisar o produto também que você vai trabalhar. Porque na hora de precificar, a gente vai colocar lá as despesas fixas, variáveis, vai jogar a margem. Aí vamos supor que você comprou lá o produto por R$20 e você vai vender ele por 50. Então, aí o que você vai avaliar? Não adianta só você jogar a margem e pronto. Aí você vai avaliar. Existem outras empresas que vendem esse mesmo produto que você vende? Quanto que elas estão cobrando por esse produto? E aí, elas cobram R$30 por esse produto. Ok, você está vendendo por 50, elas vendem por 30. Mas você tem diferenciais que suprem esses R$20 que você está vendendo a mais? Se sim, você pode vender por R$50 tranquilamente, porque você tem diferenciais que suprem essa diferença do seu concorrente. Outra questão, mas eu não tenho ninguém que vende meu produto aqui no meu mercado. Então, se você é única, o seu produto é único, não tem nada nem similar, nem parecido, nem similar, você já consegue jogar uma margem maior. Por quê? Para as mães que quiserem comprar aquele produto específico, só você tem aquele na sua cidade ou naquela região. Então, você consegue colocar uma margem maior, porque seu produto é único, você é a única, você consegue trabalhar com... Está muito ligado à concorrente. Várias pessoas trabalham com o mesmo produto que eu e eu não tenho um diferencial, meus concorrentes estão vendendo por 30, eu joguei essa margem aqui, deu 50, mas eu não tenho diferenciais para cobrir esses R$20. Ou você cria diferenciais se você quer vender por 50, ou você, se é compatível, já está cobrindo, se você vender por 30, vai cobrir todos os seus custos fixos, todos os seus custos variáveis e ainda vai ter margem, você pode vender por 30. Agora, o que não dá é você pegar o preço lá do seu concorrente, vamos supor, você joga lá, seu concorrente está vendendo por 30. Mas se você for para você vender por 30, não cobre nem seus custos fixos, nem seus custos variáveis. Ou cobre, mas você não consegue ter margem de lucro, não é viável para você vender a R$30. Né? Então, inclusive, eu disponibilizo para as minhas alunas uma planilha onde elas jogam lá a porcentagem de margem fixa, uma porcentagem de margem variável, né, de despesas variáveis, despesas fixas. Ela joga o preço de custo do produto e joga a margem que ela quer. Ele já faz o cálculo automaticamente, né, do valor que ela tem que vender aquele produto. Aí vamos supor que deu lá, era R$20, vai vender por 50. Ela consegue também, embaixo, jogar, tem outra planilha embaixo, assim, um detalhe embaixo,
Ah, meu concorrente está vendendo por 30, aí ela vai lá e joga por 30. Aí ela consegue ver se com 30 quanto de margem ela teria, para ela saber se dá para ela vender por 30. A margem ficou negativa, então não compensa para ela vender por 30. Ah, não, se ela vender por 30, ela ainda vai ter uma margem de 10%. Ela queria 20, mas aí ela vai ter 10. Ah, não, então eu vou abrir mão, vou vender por 30 para ter uma margem de 10. Não, eu vou vender por 50, eu vou ter uma margem de 20, por exemplo. Tô dando aqui um exemplo aleatório, né? Chutando. E aí, mas aí eu vou ter minha margem de 20%, que é o que eu quero ter no meu mercado, que é o que eu quero trabalhar. Porque eu tenho diferenciais para cobrir essa diferença. Ah, não, eu vou vender por R$ 50, comprei por 20, vou vender por 50 porque vou ter uma margem de 50%. Por quê? Porque não tem ninguém no mercado que tem um produto igual ao meu. Então eu consigo cobrar um preço maior no meu produto. Vocês podem ver isso aí na cidade de vocês. Procure por um produto, olha aí, produtos que só tem na sua cidade, que só uma pessoa tem, só uma loja tem aquele produto. O que acontece? Ela vende ele por um preço, às vezes na cidade do lado é mais barato, mas como dentro daquela cidade só ela tem aquele produto, ela consegue jogar uma margem maior, por isso que é mais caro, entendeu? Então é assim que funciona essa questão da precificação para vocês entenderem. Então, na hora de precificar, e na hora de dar desconto a mesma coisa também. Por isso que eu falo que vocês têm que ter o controle. E ali você vai delimitar qual que é o limite que você pode chegar de desconto naquela peça. Porque você sabe que se você der X de desconto naquela peça, você vai ficar com a sua margem ou zerada ou com a sua margem negativa, né? Não vai ter lucro com aquele produto. Então você delimita ali até onde que você pode dar de desconto com aquele produto. É outra questão também que você consegue na hora de precificar. E você vai utilizando de estratégias, analisando. E aí, por isso que não tem como eu falar para vocês uma margem X. Joga 100%, joga 120%. Não tem como eu falar isso para vocês, porque eu não sei qual que é o custo fixo de vocês, eu não sei qual que é o custo variável de vocês, e eu não sei se existe outro produto similar no mercado de vocês. Eu não sei se existe outras empresas vendendo o mesmo produto. Eu não sei qual que é o preço que seu concorrente está cobrando e se você colocar o mesmo preço, se vai ser viável para você. Então você vai analisar isso. E não necessariamente você precisa jogar a margem igual para todos os produtos. Como eu disse para você, você pode usar várias estratégias na hora de precificar, usando estratégias para atrair clientes, né? Então, um produto você pode ter ou abaixo da margem ou lucro nenhum para atrair clientes, outros você pode ter uma margem maior, né? Então, você vai fazendo estratégias para conseguir, né? Conseguir ter seu lucro aí na sua empresa e se destacar.